Boa tarde. Só por hoje. Eu vou abrir a janela aqui no estúdio, dá licença, tem uma gente. janela aqui, a gente tá abrindo. Isso todo dia, Pérez, pode abrir, tá pode bom? abrir. A gente tá... Geralmente nós trabalhamos com 2 cinegrafistas no estúdio, 4 pessoas lá na exibição que chama Switcher, mas a gente reduziu bastante a equipe. Fez assim, ó, né? Então no estúdio só tem um cinegrafista. Um cinegrafista. Porta aberta do estúdio. Com a janela aberta agora também. Janela aberta, tá tudo reduzido aqui. Assiste a gente com tudo aberto na sua casa, no seu apartamento, tá bom? Delícia começar a quarta-feira pertinho de você, né? Meinho de semana, mas bora lá para a nossa mensagem do dia, alimentando a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Tem tudo a ver a mensagem com essa situação que a gente está passando. Muitas vezes é necessário que alguma situação ruim aconteça para que a gente avalie mais as nossas ações, os nossos comportamentos e principalmente os nossos valores. O mal pode se transformar na mudança necessária para que você mude alguns conceitos e a sua vida. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? São mais de 100 mil pessoas já estão curadas do coronavírus no mundo e fornecedores e prestadores de serviços básicos garantem que não há risco de desabastecimento. Converse com a gente, participe do programa. E você pode concorrer a prêmios já para o mês que vem, mas vão ser sorteados essa semana também e esse mês, tá bom? No Face tem um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooperato VIP. Tem um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar e já participa. Bora conversar bastante. Hoje é o dia da gente respirar fundo, repensar para conseguir aguentar essa quarentena, viu? Dia de papo aí, pra gente conversar, papo cabeça. Quarentena, confinamento, reclusão, prisão. É tanta gente dentro de casa. Ou a pessoa às vezes não consegue, ela não suporta conviver com ela mesma, Sol. Pois é. O mais usado nessa época de pandemia, né, é o hashtag fica em casa, né, Sim, Luquinha? só que uma maneira porque é a maneira principal, né, de prevenção para combater a proliferação do coronavírus. Mas é tanto tempo, tantas horas. Você convive com a sua família normalmente. Agora, tanto tempo, tanta hora, tantas horas dentro de casa, como é que você evita o perrengue, né, Luquinha? Quem vai conversar com a gente, então, direto de São Paulo, chega junto aqui comigo, é uma querida que é nossa amiga, Josiane Souza, que é psicóloga. Boa tarde, Josi. Boa tarde, tudo bem com vocês? A Josi também tá guardadinha em casa aí, né, Josi? Bom, tem que dar o exemplo também, né? Além de se preocupar com o outro, tem que se cuidar, né? Exatamente. Bom, Josi, a gente fez uma perguntinha para o pessoal que acompanha o Falando Nisso pelas redes sociais. Bora mostrar, Luquinha? Fácil demais para você participar, @Falando Nisso Band. Só quero destacar, só, olha que bacana que o Ministério da Saúde fez. No Instagram, você que entrar lá, legal. Você vai perceber que tem o iparasaude.gov.br e vai ajudar na disseminação do Covid-19. Então fica a dica para você. Show de bola. Você já curte a nossa fotinho, também visita o site do Ministério da Saúde e vai para os stories para responder pra gente. Você acha que a quarentena pode causar brigas em casa? Só 82% diz que sim, viu? E você já brigou com alguém em casa durante o confinamento? 48% já brigou. Eita! Você que comentou na chamada dizendo, viu, Josi, que parece que na China aumentou o número de divórcio, é isso? Sim, porque lá já tá quase acabando a quarentena, em abril já sai, né? Mas o que aumentou de número de divórcio, isso é notícia, viu? Isso é verdade, Josi, assim, a gente ama a família da gente, ponto. Mas conviver mais do que 24 horas, a gente não sabe quando vai acabar. Isso pode gerar certos conflitos? Sem dúvida, porque agora é a hora que a gente tem que olhar para a relação, né? E muitas vezes a gente vive também fugas. O trabalho às vezes é uma fuga, né? O excesso de ocupações, o dia a dia, a correria, que às vezes não nos permite olhar para a relação. E agora, tendo que ficar em casa, os casais vão se olhar, né? Vão se conhecer muitas vezes. Quantos convivem há anos, mas não se conhecem? Então é a hora que você se depara com quem você tem ao lado. Quem é essa pessoa, né? O estresse aumenta, a ansiedade, o pânico, a rotina, os conflitos, a própria família dinâmica, né? Tudo isso, se não olhado com carinho, né? Pode gerar um conflito ainda maior e até divórcios. Né? Porque é interessante, né, Josi, que é um momento também de autoconhecimento. Então, muitas vezes, tem coisas na gente que a gente nem sabe. É verdade. Exato. E a gente foge muitas vezes, né, Luquinhas, de olhar para si, né, para se conhecer, para ver como é que você está levando a sua vida. É o momento de uma autoanálise.
Quantas pessoas estão sobrevivendo nesse mundo? Já não vivem há anos. Só que as fugas, né, tanto do trabalho, as obrigações, nos permite não parar para olhar. E agora a gente tem que parar, né? Somos obrigados a parar. Então é a hora que você às vezes se frustra até com a sua própria vida, né? E olha para o relacionamento de uma maneira que você nunca olhou. Quantos casais não se conhecem? Tá cheio. O problema é que a gente não aprende muitas vezes como conversar, como se relacionar de uma maneira sem atacar, que é a comunicação não violenta tão necessária. Então, se vocês me permitirem, vou dar algumas técnicas durante o programa para ajudar os casais como conversar e resolver seus conflitos. Tá cheio de gente falando. A Luana falou assim, o ruim é que sempre que eu brigava com meu marido, eu batia a porta e saía de casa. Agora eu não posso bater a porta nem sair de casa, né, Luquinha? Pois é. Até se separar tem que segurar um pouco, né? Segura um pouquinho. Agora, quais são os conflitos mais comuns? É a impaciência que gera esses conflitos? O estresse, a ansiedade, os conflitos em relação ao financeiro também, né? Os casais brigam muito nesse ponto. Administrar tudo isso aumenta nesse momento, porque já tem o estresse, a ansiedade pessoal, e agora tem que lidar com outro junto, né? Como dosar isso, como entender, como olhar para a necessidade da outra pessoa. Porque os conflitos surgem a partir de necessidades que não estão sendo atendidas. E os casais muitas vezes não conversam. Por exemplo, me irrita o modo como lava a louça, né? Ou como arruma a casa, coisas que a gente vai relevando no dia a dia, mas se separando com a presença diária ali, né? 24 horas, às vezes a gente não sabe como falar daquilo que irrita. E irrita mais, estressa mais, né? Então, por exemplo, culpar, comparar, criticar, julgar, tudo isso afasta uma boa comunicação e gera um conflito maior. Os casais ficam estressados e pode gerar, sim, um divórcio. Então, a maneira certa de falar é sempre na primeira pessoa, falar sempre de sentimentos e necessidades, porque eu já disse anteriormente, né, numa outra oportunidade com vocês, que o que o outro faz contribui para o que eu estou sentindo, mas a necessidade é minha. Então, saber falar é fundamental nessa hora de isolamento. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho, então, você deu uma dica bem legal. A Josi já vem com dicas aí, viu, Luquinha? Para a gente conversar aí, passar por essa situação de uma forma melhor, né? Perfeito. Pode mandar sua perguntinha, conversar aqui com a gente. Tem gente que não tá com vontade de ter relação só. Porque o marido tá 24 horas em casa e tá perdendo a vontade. Então a gente vai perguntar para a Josi como que resolve isso no próximo bloco. Mas agora a gente fica bem informada com as notícias da redação. E os números do coronavírus no Brasil subiu para 48, por favor, sobe aí para a gente acompanhar as notícias, subiu para 48 os óbitos causados pela doença. No país, há ainda 2.271 casos suspeitos. Nós vamos saber os detalhes aqui da nossa região, como é que andam esses números do novo coronavírus, com o repórter Israel Goldenstein, que hoje está de volta aqui ao programa. Boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha Falando Nisso. Só ao todo aqui na região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, temos 10 casos confirmados do coronavírus. 7 em São José dos Campos, 2 em São Sebastião, no litoral norte paulista, e 1 em Taubaté. E são 569 os casos suspeitos aqui na região. Agora há pouco, a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá informou que teve um óbito de uma senhora de 89 anos suspeita de coronavírus. Já foi pedida uma contraprova ao Instituto Adolfo Lutz na capital paulista. Estamos ainda esperando as últimas informações da Secretaria de Saúde do município de Guaratinguetá, mas provavelmente ela tinha comorbidades e também problemas crônicos, como uma infecção leve no pulmão. Isso pode ter agravado também no decorrer da doença. Mas ainda falando sobre os casos, o presidente da Câmara de Deputados em Brasília, Rodrigo Maia, quer tentar votar nesta quarta-feira a criação de um orçamento paralelo como forma de gerenciar os recursos públicos para o combate ao coronavírus. Vamos agora direto a Brasília. Quem está na capital federal e tem mais informações é a repórter Carolina Vilela.
No Congresso, os esforços vão ser para aprovar o chamado orçamento de guerra, para acelerar a liberação de dinheiro para o combate ao coronavírus. Em entrevista ao jornalista José Luiz da Atena, o presidente da Câmara afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que prevê uma espécie de orçamento paralelo, pode ser votada nesta quarta. Segundo Rodrigo Maia, a ideia é separar os gastos emergenciais com a doença para evitar reflexos no orçamento fiscal deste ano. Para que o orçamento fiscal de médio e longo prazo não seja contaminado, que a gente não contamine com ações de curto prazo o futuro. Uma PEC precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão especial e depois pelos plenários da Câmara e do Senado em 2 turnos de votação cada. Mas se houver acordo entre líderes, o tema pode ir direto ao plenário. Todo esse trâmite será em sessões virtuais. O reforço no orçamento para o pacote de medidas de combate ao coronavírus também pode vir de outras fontes. O presidente da Câmara afirmou que o Congresso estuda reduzir por pelo menos 3 meses os salários de políticos e servidores públicos federais, do Executivo, Legislativo e Judiciário. Segundo Maia, alguns funcionários podem ficar de fora, como os que ganham menos e os que estão na linha de frente no combate à Covid-19 no país. A estimativa é que a medida gere uma economia de 200 milhões de reais. Mas o projeto enfrenta resistência de parlamentares. Alguns defendem que o estado de calamidade pública já é suficiente para o uso de recursos sem preocupação com a meta fiscal. Outros querem que o corte nos salários também atinja o alto escalão do Judiciário e do Executivo. E o Ministério da Saúde anunciou que vai ampliar para 22 milhões o número de testes que identificam a Covid-19. A ideia é de que, num primeiro momento, a ampliação seja aplicada nos testes destinados aos profissionais da saúde e também da segurança, além da verificação de casos graves e óbitos. Serão 2 tipos de testes: os que detectam vírus na amostra e os que verificam a resposta do organismo à doença com anticorpos. Segundo o Ministério da Saúde, o volume de testes está ligado a compras diretas, doações e parcerias público-privadas. Já foram distribuídos 33 mil testes em todo o país. Israel, e temos, no meio dessa pandemia, desse temor, uma boa notícia, né? O número de pessoas curadas do coronavírus no mundo já são quantas? Só já são 104 mil pessoas que estão curadas em relação à Covid-19 em todo o mundo. As últimas informações na reportagem da Band News TV. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que monitora os números da doença no mundo, cerca de 104 mil pessoas estão recuperadas da doença. A maior parte delas está na província do Hubei, onde surgiu o vírus. Lá foram confirmados mais de 67 mil casos desde o início da pandemia. Deste total, cerca de 60 mil estão curados e pouco mais de 3 mil morreram. A diferença entre esses números representa o total de casos ativos neste momento. Diante da melhora do quadro, a província suspendeu quase todas as restrições de viagens nesta terça-feira, depois de 2 meses de isolamento. Ok, a gente vai acionar novamente o repórter Israel Goldenstein, direto da redação do Falando Nisso, viu, Luquinha? Porque parece que o governador João Dória entrou com novas informações, novas determinações no combate ao coronavírus, né, Israel? É isso mesmo, Sol. Foram 3 determinações feitas pelo governador João Dória e uma pelo prefeito Bruno Covas. João Dória todos os dias está fazendo, a partir do 12h30, a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Primeira determinação de João Dória é que ele vai oferecer uma assistência social aos pais das famílias que têm alunos na rede estadual de ensino, um valor ainda que não foi estipulado pelo governador. A segunda medida foi a antecipação da vacinação de servidores públicos e também das forças auxiliares, como policiais militares, civis, policiais rodoviários, estaduais e também a Polícia Civil Científica, que estão nos combates aí e no patrulhamento em toda a cidade de São Paulo, além do estado de São Paulo também. Outra medida adotada
adotada pelo governador João Dória foi uma restrição maior de pessoas na capital paulista, porque a quantidade de casos maior está sim na cidade de São Paulo, segundo o parlamentar, e também no estado de São Paulo. Ao fim da coletiva, Bruno Covas, que é o prefeito da capital paulista, informou com exclusividade que tanto a Ambev quanto a Gerdau vão construir mais de 400 leitos ao lado do Hospital Municipal de São Paulo para ajudar no combate ao coronavírus. Solange. Boas notícias, toda a força necessária, né? E fornecedores e prestadores de serviços básicos garantem que não vai ter risco de desabastecimento. Na lista estão água, luz e gás. A internet, que também é considerada essencial, vem apresentando aí alguma instabilidade, mas não vai ter desabastecimento, Luquinha. Ou seja, não precisa no mercado comprar tudo Sim. que você não vai usar durante a semana ou o mês, né? Conversar agora com o Israel Goldenstein, porque a Tamoios parou todas as obras na pista. E tem uma ação também que conta aí com o motorista que trafega pela serra. Tem imagens aqui. Como é que está andando o andamento dessa ação? Olha, Lucas, quem sai do Vale do Paraíba e vai até o litoral norte agora está fazendo uma boa viagem, inclusive nos últimos dias em relação à pandemia do coronavírus. Uma viagem tranquila, cerca de 1h20, 1h15. Mas hoje, devido a essa ação ali no trecho do pé da Serra de Caraguatatuba, motoristas já reclamaram para a gente no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM sobre 3 horas para passar do quilômetro 80, que é o fim da serra, até o quilômetro 82, que é o acesso a Caraguatatuba. Que ação é essa? Essa ação ela é realizada pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, a Secretaria de Saúde, junto com a Polícia Rodoviária Estadual, para aferir, ou seja, para medir a temperatura das pessoas que estão acessando Caraguatatuba. Quando uma pessoa apresenta algum índice elevado de temperatura, ela já é encaminhada para um posto de atendimento local com os servidores municipais da saúde e depois, posteriormente, encaminhada a um pronto-socorro ou alguma junta médica que esteja com suspeita ou não do coronavírus. É uma medida preventiva adotada pela Secretaria de Saúde, que foi informada há pouco a nossa produção de jornalismo aqui da Band Vale. Em relação às outras estradas da região, não tem nem o que falar, Lucas, tudo muito tranquilo. O motorista faz uma boa viagem em todas nesse momento, só tirando essa situação na rodovia dos Tamoios, Lucas. Valeu, Céu. Bora falar sobre o tempo, então. Previsão aí sem chuva em toda a região, litoral norte, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Em Campos do Jordão, a máxima é de 21 graus, sol entre poucas nuvens. O mesmo aqui em Jacareí, máxima de 27. Lorena e Taubaté, máximas de 29 graus, sem previsão de chuva. Litoral, uma tarde mais quente, não pode ir para a praia. Máxima de 30 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Aqui em São José, máxima de 27 graus. O sol, pela previsão, deve sumir mesmo lá para domingo só, viu, gente? Máxima de 28 graus, mas sem previsão de chuva. Próximo bloco a gente comenta com vocês que moradores de Ubei, epicentro da pandemia do coronavírus, já podem circular pelas ruas e também tem dicas da Vale Infusões. Olá, eu sou Fabiana Alves, gastroenterologista da Vale Infusões, e hoje eu vou falar para você como prevenir o câncer de intestino. Então não saia daí, até daqui a pouco.